Existem momentos na vida em que parece que estamos presos. Presos em ciclos que nunca terminam. Presos a pensamentos que insistem em voltar. Presos a sentimentos que não conseguimos explicar. Às vezes, são hábitos que tentamos abandonar, mas sempre voltamos para eles. Outras vezes, são erros do passado que continuam nos perseguindo. E há momentos em que sentimos como se estivéssemos lutando uma batalha interna, sozinhos. E não é só isso. Existem coisas que parecem correr atrás de nós todos os dias. Problemas familiares, preocupações financeiras, desafios na saúde, ansiedade que aperta o peito, pensamentos que não nos deixam descansar. É como se, mesmo quando tudo está em silêncio ao nosso redor, dentro de nós houvesse uma tempestade. E a verdade é que todo ser humano está enfrentando alguma coisa. Talvez as pessoas ao seu redor não saibam, talvez você até esconda bem, mas dentro do coração existe uma luta acontecendo. E muitas vezes, a nossa reação é fugir. Tentamos nos distrair, tentamos ocupar a mente, tentamos ignorar o problema. Mas não importa o quanto a gente corra, essas coisas sempre nos alcançam. Outras vezes, nós simplesmente cansamos. Cansamos de tentar. Cansamos de lutar. Cansamos de acreditar que algo pode mudar. E então, aceitamos. Aceitamos a dor. Aceitamos o peso. Aceitamos viver uma vida limitada. Como se não houvesse saída. Mas hoje, existe algo que você precisa ouvir. Existe uma verdade que pode mudar tudo. Jesus Cristo não veio apenas para te dar alívio momentâneo. Ele veio para te dar liberdade. Liberdade de verdade. Liberdade completa. Não, talvez você já tenha tentado mudar sozinho. Talvez você já tenha prometido para si mesmo que faria diferente. Talvez você já tenha lutado em silêncio, tentando vencer algo que ninguém sabe. Mas existe algo que você precisa entender hoje. Há coisas que você nunca vai vencer sozinho. E tudo bem, porque você não foi criado para carregar tudo isso sozinho. Existe alguém que pode te libertar completamente. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso não é uma sugestão. Não é uma possibilidade. É uma promessa. Uma promessa de que existe uma saída. Uma promessa de que existe libertação. Uma promessa de que aquilo que te prende hoje não precisa te prender para sempre. Porque quando Jesus entra, as correntes caem. Aquilo que parecia impossível começa a mudar. Aquilo que parecia permanente perde o poder. E talvez você esteja se perguntando: mas como isso acontece? A resposta é simples, mas poderosa. Tudo começa quando você para de confiar apenas na sua própria força e começa a confiar em Deus. Porque a verdade é que, por mais forte que você seja, por mais determinado que você seja, existe um limite humano. E quando você chega nesse limite, é aí que Deus começa a agir. Jesus fez um convite que continua válido até hoje. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Perceba isso. Ele não disse: resolvam primeiro e depois venham. Ele disse: venham como estão. Cansados, sobrecarregados, feridos, confusos. Venham, porque o descanso que você tanto procura não está nas coisas deste mundo. Está em Deus. Talvez você tenha buscado paz em outras coisas. Talvez tenha tentado preencher esse vazio com distrações. Mas nada disso resolve de verdade. Só Deus pode acalmar aquilo que está dentro de você. Só Deus pode trazer paz onde existe ansiedade. Só Deus pode trazer luz onde existe escuridão. Só Deus pode trazer descanso para a sua alma. E quando você começa a buscar a Deus de verdade, algo começa a mudar. Não é sempre instantâneo, mas é real. É profundo, é transformador.
Você começa a perceber que não está sozinho. Você começa a sentir uma paz que não faz sentido. Uma paz que permanece mesmo quando os problemas ainda existem. E isso muda tudo. Porque agora, você não está mais lutando sozinho. A Bíblia diz: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu." Isso significa que Deus ouve, e mesmo quando você ora em silêncio, mesmo quando você não sabe o que dizer, mesmo quando as palavras não saem, Deus ouve o seu coração. Mas existe algo que você precisa guardar. Mesmo depois de experimentar libertação, mesmo depois de sentir a presença de Deus, ainda existirão momentos de tentação, momentos em que você será puxado de volta para os mesmos pensamentos, para os mesmos hábitos, para as mesmas atitudes. E é nesses momentos que você precisa permanecer firme. Firme naquilo que Deus já fez. Firme na palavra. Firme na decisão de não voltar atrás. Porque a liberdade que Deus te deu é preciosa. E ela precisa ser protegida. Você não foi libertado para voltar à prisão. Você foi libertado para viver algo novo. Uma nova história. Um novo caminho. Uma nova vida com Deus. Você foi chamado para algo maior. Para viver com propósito. Para viver com direção. Para viver com paz. E essa liberdade não é apenas sobre deixar algo para trás. É também sobre caminhar em direção a algo melhor. Você é livre para recomeçar. Livre para amar. Livre para perdoar. Livre para viver uma vida que honra a Deus. Mas tudo começa com uma decisão. A decisão de entregar. Entregar o que você sente. Entregar o que você carrega. Entregar o que você não consegue resolver. Colocar tudo aos pés de Jesus. E confiar. Confiar que Ele é capaz. Confiar que Ele está cuidando. Confiar que Ele vai agir no tempo certo. E hoje, esse pode ser o seu momento. O momento de parar de lutar sozinho e começar a confiar em Deus de verdade. Pai amado, neste momento, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem esconder nada, porque sabemos que o Senhor nos conhece por completo. O Senhor conhece cada pensamento, cada preocupação, cada dor escondida dentro de nós. E mesmo assim, o Senhor nos ama. Pai, muitas vezes tentamos ser fortes sozinhos. Tentamos resolver tudo com a nossa própria força. Mas hoje nós reconhecemos que precisamos de Ti. Precisamos da Tua ajuda. Precisamos da Tua presença. Precisamos da Tua paz. Senhor, existem áreas da nossa vida onde nos sentimos presos. Há coisas que tentamos mudar, mas não conseguimos. Há pensamentos que voltam. Há sentimentos que nos dominam. Mas hoje nós colocamos tudo diante de Ti. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, toda a dor, nós entregamos nas Tuas mãos. Pai, que o Senhor venha quebrar toda a corrente, que o Senhor venha remover todo o peso, que o Senhor venha trazer liberdade sobre a nossa vida. Liberdade na mente, liberdade no coração, liberdade na alma. Senhor, nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando for difícil, mesmo quando a vontade de desistir aparecer, nos dá força para continuar. Espírito Santo, trabalha dentro de nós, transforma nossos pensamentos, renova nossa mente, nos ensina a confiar em Deus acima de tudo, que a nossa fé seja maior que o medo, que a nossa esperança seja maior que a dúvida, e que o nosso amor por Ti seja maior que qualquer coisa neste mundo. Pai, nós declaramos hoje que não vamos mais viver presos, que não vamos mais viver dominados pelo medo, que não vamos mais viver carregando pesos sozinhos, porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa libertação. E nós confiamos em Ti. Entregamos tudo nas Tuas mãos.
e descansamos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.